Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. A última parte do texto. O Senhor colocou essa palavra mais uma vez em meu coração. Na verdade, eu ainda não ministrei ela aqui, mas eu já venho fazendo alguns apontamentos sobre esse assunto e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. A última parte do texto. Quem está alegre, diga amém. Quem está amém, diga alegre. Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. A parte final do texto. Estou muito feliz em rever a nossa querida irmã Silvana aqui, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a senhora, sua família. Eu tive o privilégio de estar lá em Tubarão, e foi a senhora que me levou lá, né? A irmã Conceição me indicou para a senhora, e a senhora me levou. E eu fui algumas vezes naquela região, inclusive em outubro eu vou perto lá ministrar. Acho que Brusque é perto? Em Brusque, na sede, num congresso geral dos jovens. E isso foi importante para a minha vida. Deus abençoe, em nome de Jesus, tá bom? Apocalipse 19, versículo 10. A mensagem vai ser prática, mas eu quero mostrar para vocês hoje a importância do testemunho. Como nunca nós estamos vendo uma igreja ou um povo que está sem fé. E eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre o poder do testemunho. Apocalipse 19, verso 10 diz assim: Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Convida agora, vamos lá? O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Naquela versão ali. Vamos lá? O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Para ensaio ficou bom. Agora para glorificar o nome de Deus. Você me acompanha, vamos lá? Porque o testemunho de Jesus... Irmãos, o nosso Deus, Ele é um Deus que fala. O nosso Deus é um Deus que fala. Eu sei que você, todos os cultos, escuta essa expressão: Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando. E nós estamos tão acostumados com essa expressão, Deus fala, que nós não paramos para pensar na profundidade dessa expressão, Deus fala. É tão importante essa expressão, Deus fala, porque biblicamente falando, a glória de Deus e a fala de Deus é uma coisa só. Onde tem glória, tem fala. Onde tem fala, tem glória. Onde Deus está falando, pode saber que ali vai estar a glória de Deus. E onde está a glória de Deus, pode saber que ali está a fala de Deus. Deus fala. Se você, por exemplo, ler lá em Eclesiastes capítulo 8, versículo 4, a Bíblia Sagrada diz assim: Onde está a palavra do rei, ali está o poder. Onde está a palavra do rei, ali está o poder. Onde Deus está falando, onde Deus fala, passa naquele ambiente a energia do poder de Deus. Onde Deus está falando, o cenário ou o local onde Deus fala está correndo a energia da fala de Deus, a energia do poder de Deus. O nosso Deus fala. Por exemplo, no Salmo 33, versículo 9, diz assim: Pois Deus falou e tudo foi feito. E Deus falou e tudo foi feito. Ele falou e logo apareceu.
quando o nosso Deus está falando, coisas estão sendo feitas, milagres estão sendo gerados, portas estão sendo abertas. Só pelo fato de você estar aqui nessa noite, nessa manhã, portas estão sendo abertas. Porque aonde Deus está falando, coisas estão acontecendo, milagres estão acontecendo, o poder de Deus está sendo liberado. Aonde Deus está falando, o poder de Deus está. Você pode perguntar-se para mim, Gesiel, mas como que o nosso Deus fala? Ou como que o nosso Deus falou? É importante que eu fale para você que o nosso Deus salvou o mundo falando. Porque Jesus não é só uma pessoa. Jesus é a fala de Deus. Para você ter uma ideia, não se escandalize, é bíblico, ok? Tem mais glória em Jesus do que no céu inteiro. Tem mais glória em Jesus do que no céu inteiro. Olha o que diz, por exemplo, Colossenses 1,19. Porque foi do agrado de Deus que habitasse em Jesus toda a plenitude da divindade. A glória que está em Jesus é mais poderosa do que a glória que está no céu inteiro. Parei para pensar nisso. E quando Deus falou sobre Jesus, ou quando Jesus Cristo veio na terra, Jesus era a palavra de Deus. Jesus era mais que uma pessoa. Jesus era a maquete, o esboço de Deus. Jesus Cristo andando, ele ensinava. Cristo parando, ele ensinava. Cristo abraçando, ele ensinava. Cristo tocando nas pessoas, ele ensinava. O nosso Deus salvou o mundo falando. Mas biblicamente falando, Deus teve meios para se comunicar com o povo. Porque o nosso Deus é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que antes de Jesus Cristo chegar, Deus começou a usar meios, métodos, imagens, pinturas, meios, para que o povo compreendesse a sua vontade. Por exemplo, biblicamente falando, nós encontramos uma forma de Deus falar, que nós dizemos que é voz audível. Quando as pessoas escutavam Deus falando de uma forma audível. Eu tenho amigos que escutaram Deus falando de forma audível. Já falei um pouco sobre isso esses dias aqui. Nós, no Role, o pastor Wagner escutou uma voz audível. Deus fala audível. Por exemplo, eu estou falando aqui, pastor Antônio, parabéns pelo seu dia. É uma voz audível. Você diz amém? É uma voz audível. Assim como eu estou falando, Deus tem uma voz também. Eu tenho minha voz. Você sabe que a voz é inconfundível. Ou seja, a voz é igual a digital. A voz é só tua. Mesmo que alguém fale parecido com você, a voz é só tua. Deus tem uma voz que é só dele. A voz audível que Deus tem é a voz que só ele tem. Assim como você tem uma voz audível. Por exemplo, Deus tem uma voz mansa. Essa voz que fala dentro de você. Porque, gente, essa voz que fala dentro de você, que muitas vezes você acha que é a tua consciência, é o Espírito Santo falando. Porque se não fosse o Espírito Santo, você era a pessoa mais bipolar que existe. Porque tem dia que você entra aqui dizendo, Deus, nunca mais vou cantar, nunca mais eu vou louvar, nunca mais vou pregar. Mas começa o hino, porque dele, por ele. Você começa a cantar, levanta a mão, adora o nome do Senhor. Você entrou ali pensando, nunca mais vou cantar, nunca mais vou louvar, nunca mais vou ofertar. Mas passou alguns minutos, você começa a cantar, você começa a adorar. Como que pode? Qual que é a voz? É tua. Veja, o Espírito Santo fala mansamente perto de você. Por exemplo, eu tenho talvez quase certeza que a maioria que está aqui nunca viu um anjo, por exemplo. A maioria que está aqui nunca viu, por exemplo, Deus, fisicamente falando. Mas como que você sabe que é salvo? Que voz é essa que fala para você que é filho? Que você é amado, apesar dos desafios, apesar dos ataques? Que voz é essa que fala dentro de você, apesar de todos os ataques que você está sofrendo? Essa voz está falando com você. E essa voz é o Espírito Santo. Por exemplo, Deus falou através de parábolas, Deus falou através de enigmas, Deus falou através de anjos, Deus falou através de visão. Agora, existe um meio que Deus fala, que nós chamamos de testemunho. O que é testemunho? Testemunho é uma afirmação fundamentada numa verdade. O que é testemunho? Testemunho é um depoimento. Por exemplo, vergonhosamente falando, a gente está vendo aí uma CPI, não está vendo? Pessoas estão indo testemunhar o que viram, o que presenciaram. Tem que ser um depoimento. É uma afirmação fundamentada em verdade. Biblicamente falando, o nosso Deus fala através de testemunhos. O texto diz que o testemunho de Jesus
é o espírito da profecia. Quando alguém está testemunhando aqui na frente, para nós, gente, é muito mais do que alguém contando história. Quando alguém está testemunhando aqui, para nós é muito mais do que alguém preenchendo o culto. Quando alguém está testemunhando aqui, é espírito profético. Porque uma das definições de testemunho é fazer de novo. Quando alguém está testemunhando aqui, não é para você ficar entretido com o culto. Quando alguém está testemunhando, por exemplo, Deus abriu a porta para mim, Deus curou a minha casa, Deus salvou o meu filho, testemunhos que existem assim, são espíritos proféticos. Meu filho creu em Jesus, até na hora da morte. Isso é testemunho. Quando você está escutando testemunho, é espírito profético. Ou seja, como se Deus estivesse falando, eu posso fazer de novo. Eu posso fazer de novo, eu posso fazer de novo. Quando alguém está aqui, para você não é só alguém contando história, para você é profecia. Você tem que entender que testemunho para você é espírito de Jesus, espírito profético. Gente, o que é testemunha? Fala de novo. Testemunho é uma afirmação fundamentada em verdade. Olha o que diz Atos 1:8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós, e sereis meus teólogos. Serei os meus, o quê? Profetas? Sereis o que vão ser? E o que testemunha faz? Conta testemunho. O Espírito veio sobre você, para você sair daqui contando testemunho do que Ele está fazendo. E quando você contar testemunho, Deus vai replicar o que você viveu. Deus vai replicar o que você está vivendo. Testemunho é espírito profético. Mas eu vou ler alguns textos para você. Olha, por exemplo, o que diz no livro do profeta Isaías, no capítulo 8. Aprenda nessa manhã algo muito sério. Eu vou te mostrar por que estou pregando aqui sobre isso nessa manhã. Isaías, capítulo 8. Eu sei que você está com um pouquinho de frio, mas você dando glória a Deus, você fica bem quentinho em nome de Jesus, amém? Isaías capítulo 8, versículo 11. Olha o que diz a palavra de Deus. Isaías 8:11. Vou ler aqui na minha versão. Isaías capítulo 8, versículo 11. Vamos ler então, ó. Porque assim o Senhor me disse, com uma forte mão, e me ensinou que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo, vai rapidinho, olha o que diz a palavra de Deus: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração, e não temais o seu temor, nem tampouco vos assombreis. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso assombro. Então Ele vos será santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo às duas casas de Israel, e de laço e rede aos moradores de Jerusalém. Agora coloca o verso 16, por gentileza. Verso 16. Agora vem a ordem para o profeta Isaías, para aquela geração. Liga ao testemunho. Liga ao testemunho. O Senhor está dizendo, a partir de hoje, sai andando na nação, contando testemunho, o que Deus está fazendo, o que Deus está operando. Biblicamente falando, testemunho é Deus agindo. Por exemplo, olha o que diz em João, no capítulo 21. João, capítulo 21, e no versículo 24. João, capítulo 21, e no versículo 24. Olha o que diz a palavra de Deus. João 21, 24. Este é o discípulo que testifica destas coisas, e a escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Irmão, você é salvo porque há um testemunho. O que é salvação? Salvação é um testemunho. Olha o que diz João, lá em João, no capítulo de número 8, versículo de número... João capítulo 8, versículo de número 11, 13. Olha o que diz a Bíblia. Aquele que dá testemunho de si mesmo é mentiroso. Aquele que dá testemunho de si mesmo é mentiroso. O que o texto está dizendo? Você não foi chamado para testemunhar a salvação em relação que você foi salvo, mas que Deus te salvou. A minha salvação não sou eu dizendo que eu sou salvo, é Deus falando que eu sou salvo. Diante do trono de Deus tem uma testemunha, e o nome dele é Jesus. E Jesus, 24 horas por dia, está dando depoimento. O que é testemunho? Testemunho é uma afirmação fundamentada numa verdade. A verdade é a justiça de Jesus. Diante de Deus agora, Jesus está falando, Gesiel é salvo, eu sou testemunha. Diante de Deus, Cristo está dizendo, Gesiel é perdoado, eu sou testemunha. Diante de Deus, Jesus Cristo está falando, Pai pode amar o Gesiel, porque eu morri no lugar dele e eu sou testemunha.
Você é salvo porque Jesus está testemunhando tua salvação. Você não precisa chegar diante de Deus e falar: Deus, eu sou salvo porque eu sou bom, eu nunca pequei. Você não tem que testemunhar a tua obra. Você fica em silêncio e crê no testemunho de Jesus. Porque Jesus Cristo testemunha a tua salvação. Testemunha que você é amado, que você é perdoado, que você de fato se arrependeu dos teus pecados. Exatamente agora, diante de Deus, tem alguém testemunhando em favor da tua casa, em favor da salvação do teu filho, da salvação da tua casa, da tua família. Alguém está testemunhando diante de Deus. Mas, por exemplo, olha o que diz o Salmo 119, não vou demorar nessa manhã. Salmo 119, versículo de número 46. Quem está alegre, diga amém. Salmo 119, versículo 46. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não vou ter vergonha. Deus, eu não vou ter vergonha. Não importa quem está perto de mim, vou testemunhar daquilo que o Senhor está fazendo. Vou testemunhar daquilo que está operando. Se eu ver que o Senhor curou, eu vou testemunhar. Se eu ver que o Senhor Deus salvou, eu vou testemunhar. Eu não vou ter vergonha de testemunhar onde eu estiver. Olha o que diz o verso 59 do Salmo 119. Versículo 59, olha o que diz a palavra de Deus. Verso 59, palavras do nosso Senhor. Diz assim, ó: penso nos meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Gente, o mundo está tentando fazer você virar as costas para o testemunho, dizendo que Deus não cura, dizendo que Deus não salva, dizendo que Deus não opera, conscientizando você que Deus não opera. O testemunho é uma bússola que te leva para o caminho da fé. O texto está dizendo: eu não vou focar naquilo que parece que Deus não está fazendo, daquilo que não é óbvio. Eu vou fazer o seguinte: vou voltar os meus passos para o teu testemunho, e vou me conscientizar que Deus ainda cura, que Deus ainda salva, que Deus ainda opera. É você, quem entende que estou pregando aqui nessa manhã? Gente, como nunca, por causa dessa pandemia, o povo está virando as costas para o testemunho. Até para pedir oração para quem está coronavírus é uma coisa assim, parece do outro mundo. A gente fala assim: gente do céu, ore, porque a pessoa está com coronavírus. Já começa: misericórdia, vixe, como se Deus não pudesse curar. Eu sei, gente, a gente está sofrendo por isso, mas o nosso Deus ainda cura. E nós precisamos não perder essa consciência. Por mais que o mundo tenha morte no mundo, porque no mundo a gente vai ter aflição sim, mas por mais que tenha morte no mundo, por mais que tenha ataque no mundo, faça como o salmista: Senhor, eu sei que está tendo morte, mas ainda assim eu vou estar me lembrando do testemunho, que alguém foi curado, que alguém foi salvo. O que o texto está dizendo é que você se conscientiza dos testemunhos de Deus. Você precisa estar conscientizado do testemunho de Deus. Olha o que diz o verso 129 desse mesmo capítulo. Salmo 129 desse mesmo versículo: maravilhosos são os teus testemunhos, por isso minha alma observa. Aqui da ideia de afeto. Eu amo os teus testemunhos, aquilo que o Senhor está fazendo. Eu amo tua palavra. Gente, lá no Antigo Testamento, testemunho, olha aqui para mim, testemunho não era opcional. Por exemplo, alguém aqui hoje, ou alguns cultos, fala assim: gente, quem tem um testemunho para contar? Você não é obrigado a contar testemunho assim aqui no culto. Mas no Antigo Testamento, testemunho era mandamento. Se você, por exemplo, ler Deuteronômio capítulo 6, o Senhor falou assim, ó: chame o teu filho, de manhã, você vai inculcar na mente dele os testemunhos. Você vai prender aqui, ó, no braço dele, os testemunhos. Ele vai ter escrito uma faixa aqui na testa os testemunhos. Ele vai cantar o testemunho. De manhã você vai contar o testemunho. De tarde vai contar o testemunho. De noite vai contar o testemunho. Teu filho vai decorar o testemunho. Lá em Deuteronômio capítulo 34, o Senhor cantou ou escreveu um hino de testemunho. Hoje nós cantamos assim, quer ver? Deus é bom, Deus é o Senhor. Cantamos que Ele é maravilhoso. Mas no Antigo Testamento não cantava só dizendo que Deus é maravilhoso. Cantava testemunho. Eles cantavam assim, quer ver? Para as gerações escutarem: o nosso Deus abriu o mar vermelho, o nosso Deus tirou água da rocha, o nosso Deus gerou salvação no Egito. E cantava o testemunho para os filhos decorarem. Testemunho. O Antigo Testamento, os salmos, são testemunhos. Deus amava tanto o testemunho que o Senhor falou assim: você não vai só contar para o teu filho, você vai criar música do testemunho. Você vai chegar na casa e vai dizer: filho, vou contar uma coisa para você. Vai fazer musiquinha para o teu filho. Teu filho bem pequenininho vai começar a dizer: meu pai estava doente e meu Deus curou. Meu pai estava precisando e Deus salvou. Sabe? E Deus falou assim: o testemunho vai ser cântico. Se você, por exemplo, ler Deuteronômio capítulo 6, lá no versículo 12, o Senhor falou assim, ó: lá na frente,
Quando você entrar em Canaã, vai ter tanto ataque, vai ter tanto problema, vai ter tantos deuses. E o Senhor falou assim, ó: quando entrarem lá, não se esqueçam dos meus testemunhos, das minhas declarações, dos meus feitos. Quando vocês entrarem na terra de Canaã, entrem contando testemunho. Quando entraram num lugar, comece a dizer: estamos aqui porque Deus abriu o mar vermelho. Estamos aqui porque Deus mandou praga no Egito. Estamos aqui porque Deus salvou o nosso primogênito. Estamos aqui. E aonde você passar, passe cantando testemunho. Passe pregando testemunho. Vai mudando a cultura dos povos. Chegue diante dos povos pagãos e comece a dizer que o nosso Deus faz, que o nosso Deus opera, que o nosso Deus age. Somos desafiados, por mais que você pareça que ore, Deus não cura, pareça que ore, Deus não opera, por mais que o mundo tente conscientizar que nosso Deus não faz, a ordem é: encuca, decore. E onde você chegar, diga: eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que Deus já fez. Faça igual aquele cego lá de João capítulo 9. Veja, se ele é profeta ou não. Só sei de uma coisa: eu era cego e agora vejo. Gente, eu não sei, eu perdi amigos nessa pandemia, que eu sofri demais. Mas tem uma coisa que eu sei, eu conheço pessoas que eram cegas e eu vi serem curadas. Eu sei que nós estamos orando muitas vezes e parece que Deus não responde, mas eu tive o privilégio de ver paralíticos andar. Não eu orando, mas meu amigo orando para um paralítico, eu vi o paralítico andar. Eu tive o privilégio, por exemplo, um dia, lá em Curitiba, estava pregando, a mulher, a dirigente do ciclo de oração, com câncer na garganta, tinha perdido a voz porque o câncer comeu a garganta dela, comeu as cordas vocais, sabe? Gente, por exemplo, minha mãe por 5 vezes venceu o câncer, está numa luta novamente, estamos orando por ela. Alguém pode dizer: mas se a tua mãe morrer... Gente, eu vi Deus curar minha mãe mais de 4 vezes, entendeu? Eu tenho testemunho para contar. Lá em Curitiba, como eu estava falando, a irmã com a bola aqui, coisa mais horrível do mundo, que estava sofrendo, na hora da oração, veio uma unção. Gente, não se escandalize, sabe aquela unção que dá cólica em você? Sabe aquela unção que você fica torcido assim? Uma unção tão forte, mas tão forte. Eu sei que você pode dizer: que é isso, Gesiel? Irmão, quem ora sabe o que eu estou falando. O Espírito Santo se mexeu dentro de mim. Eu percebi que a unção para curar estava sobre mim. Chamei minha esposa, falei: coloca a mão aqui no pescoço dela. Minha esposa colocou a mão aqui no pescoço dela. Eu vi aquela bola andar, ela vomitou. Parece que era um ser vivo aquela bola, pastor Cláudio. E Deus devolveu a voz para aquela irmã. E ela ficou curada, porque o nosso Deus salva, o nosso Deus cura. Fomos chamados para testemunhar aquilo que Deus ainda faz, irmão. Por mais que o mundo fique conscientizando que Deus não faz, o nosso Deus pode fazer, o nosso Deus faz. Quem entende que eu prego aqui nessa manhã? Mas ouça o que eu vou dizer. Por que o nosso Deus manda contar testemunho? Gente, qual que é o propósito de Deus? De Deus contar sobre Ele mesmo. Qual que é o propósito de Deus? Quais são os benefícios do testemunho? Ouça o que eu vou dizer. O testemunho traz para nós uma nova realidade espiritual. Olha o que diz Josué capítulo 4, verso 4, 5 e 6. Josué, quando vocês atravessarem o Jordão, quando o Jordão se abrir, 12 líderes, 12 príncipes, vão pegar cada um uma pedra, vão fazer um altar no meio do rio, depois vão pegar mais de 12 pedras, vão construir um altar, para o lado de lá do rio, constrói o altar, e deixa ali as 12 pedras. O tempo vai passar, daqui a algum tempo, quando os teus filhos perguntarem: pai, por que o altar está aqui? Diga para o filho: está vendo aquela pedra ali? Aquelas pedras que estão ali é a prova que aquele rio que está ali se abriu. Aquela pedra que está ali é a prova que o Jordão se abriu. Aquela pedra está ali é a prova que Deus nos livrou lá do Egito. E diga assim, Deus falando assim: diga para o teu filho: aqui está a pedra testemunha. Você cria testemunha na tua casa? Tire foto do teu milagre, coloque na parede, chama o teu filho lá e diga: aqui é a minha pedra. Calamandores, calamas. Sabe? Comece a criar pedras. Comece a criar altares memoriais daquilo que Deus está fazendo. Quem entende que eu prego aqui nessa manhã? Conte testemunho. Por mais pequeno que seja, conte testemunho, irmão. A Gisele estava com dor de cabeça, Deus curou. Eu nunca orei para Deus ser curado de câncer, mas orou para alguém ser curado de dor de cabeça? É um milagre, conta.
Vai replicando, vai replicando, vai replicando, vai replicando. Gente, por que testemunho é importante? Porque traz uma nova realidade espiritual para nós. Em segundo lugar, por que testemunho é importante? Porque testemunho confronta o nosso nível que estamos. A Belinha falou aqui sobre os rios. É um testemunho. Se eu estou com a água pelo tornozelo, eu sou confrontado. Há mais para eu conquistar, há mais para eu trilhar. Testemunho confronta a minha realidade. Olha o que diz a Bíblia em Mateus capítulo 11. Gente, João Batista viu a glória descer, mas ele ficou preso durante um tempo. O profeta João Batista ficou com dúvida se Jesus de fato era Jesus, se Jesus Cristo era o Messias. Mateus capítulo 11, diz a palavra de Deus, que ele chamou dois obreiros e falou assim: por favor, veja se Jesus de fato é o Messias. Aí diz a Bíblia que os 2 obreiros foram até Jesus. E eu acho uma graça isso, pastor Cláudio. Sabe por quê? Porque João Batista era pastor presidente antes de Jesus. E os 2 obreiros eram obreiros de João Batista. Os 2 obreiros, em vez de chamar Jesus Cristo num cantinho, falar assim: viu, sabe o nosso pastor? Ele está com dúvida, ele está perdendo a fé. Sabe, para proteger, os 2 obreiros sem noção nenhuma, Raquel, chegaram no meio da multidão e falou: mestre, João Batista está com dúvida. Ele está achando que o Senhor não é mais o Messias. Aí diz a Bíblia que começou uma turba. O quê? O que está acontecendo? O quê? Gente, imagine João Batista. Aí diz a Bíblia que Cristo, na hora, abriu os olhos aos cegos, curou o surdo, operou milagre e falou assim: ó, voltem lá e diga para João Batista o que vocês viram e o que vocês ouviram. Conta um testemunho para ele, para a fé voltar. Confronte o nível que ele está. O testemunho que está aqui na Bíblia é para você não se conformar com o padrão que você está. O testemunho que está aqui nessa palavra é para você não se conformar com o nível espiritual que você está. Se teve um homem que orou, viu o céu se abrir, ainda há uma medida para a gente trilhar. Eu sei que você viu muita coisa, mas Deus tem mais para você. Se você ainda está vivo, é porque Deus tem mais para você. Deus tem mais para você. Há um nível maior para você. Mais de cura, mais poder, mais prosperidade. Deus tem mais para nós. Eu sei que parece que o mundo fica conscientizado, mas eu creio sim, em nome de Jesus, que essa palavra vem para me conscientizar, em nome de Jesus, que Deus tem um padrão maior para mim. Faça do testemunho o teu padrão de vida. Há pouco tempo atrás, pastor Cláudio, eu vi um pastor dizendo: avivamento não dura mais do que 3 meses. Avivamento só é um tempo. Não espere muito avivamento, porque geralmente é assim: você vive algo grande, depois você volta novamente ao lugar que você estava. Mas a Bíblia diz que é de glória em glória. Esse é o testemunho. Então não vou seguir o padrão dele, vou seguir o padrão desse testemunho. É de fé em fé. Se ontem eu tinha uma visão, eu posso ter visão de novo, porque é de fé em fé, de glória em glória, de glória em glória, de fé em fé. Eu não vou ser de glória em glória enquanto não dá glória a Deus. De glória em glória, de fé em fé, de fé em fé, de glória em glória. Então, em nome de Jesus, não deixa o mundo, por mais eu sei que a gente está sofrendo, como eu falei novamente, eu perdi amigos que, eu fiquei tão triste, eu sei, mas pegue essa palavra e fique conscientizado: meu Deus ainda cura, meu Deus ainda salva, meu Deus ainda opera, porque esse testemunho aqui, e os testemunhos que estão aqui dentro, vêm para confrontar o nível que eu estou. Se tem aqui na Bíblia alguém que orou e Deus respondeu, se eu ainda não tive resposta, aqui está o testemunho. Esse vai ser o meu padrão de vida será o testemunho de Deus. Quem entende que eu preguei aqui nessa manhã? Em penúltimo lugar, testemunho contribui, gente, para elevar a nossa esperança. Testemunho contribui para elevar a nossa esperança. Eu sei que você está perdendo a esperança, gente. Eu sei que você está perdendo a esperança nesse mundo tenebroso. Mas, por exemplo, lá em Neemias capítulo 8, diz a Bíblia que o povo estava sem fé, sem alegria. A Bíblia diz que Neemias pegou um púlpito de madeira, veio no púlpito de madeira e começou a ler os testemunhos que Deus fez lá na época de Moisés. E o povo começou a cantar: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Aí diz a Bíblia que o povo rasgou as vestes, colocou o rosto no chão e pediu perdão pelo nível que eles estavam. E a partir daquele momento começaram a viver um avivamento espiritual. Quando Josias entrou em Israel,
ou em Judá, começou aquele grande avivamento espiritual. Mas primeiro, Josias leu no livro do testemunho os milagres, as maldições e as bênçãos da época de Moisés. Aí diz a Bíblia que quando Josias ouviu o testemunho, ele rasgou as suas vestes, colocou o rosto no chão e falou: Deus, peço perdão pelo nível que eu estou, e trouxe Israel para um novo nível. Eu tenho que ser confrontado pelo padrão da palavra de Deus. Se há um nível de santidade que eu posso alcançar, se teve alguém que foi tão santo que agradou a Deus, há um nível que eu posso alcançar. Se tem alguém que orou e teve tanta comunhão com Deus, há um nível que eu posso alcançar. Irmão, eu sei que o mundo está tentando me conscientizar, mas o mundo não vai abaixar o padrão da minha fé, o padrão da minha esperança. O mundo está dizendo: não creia que Deus cure, não creia que Deus salva, não creia que Deus opera, não creia que Deus dá um relacionamento feliz, sabe? Você fica se alimentando de experiência alheia. Não creia, não creia. Mas se aqui tem na Bíblia que uma família que foi feliz, eu vou levantar o nível da minha esperança, porque aqui vai ser a tampa espiritual, e em nome de Jesus eu vou elevar a minha esperança. Em nome de Jesus, se está escrito que Deus faz, Deus faz. Se está escrito que Deus opera, Deus opera. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Se está escrito que o meu Deus é o mesmo ontem, o mesmo hoje e eternamente, Ele faz, Ele faz. Ele faz, Ele faz, Ele faz. Eu sei que nós estamos sofrendo muitas perdas. A Bíblia fala que nós temos que chorar com aqueles que choram e se alegrar com aqueles que se alegram. Mas está escrito que Deus ainda cura, que Deus ainda cura, que Deus ainda salva. Está escrito na palavra de Deus que em um dia Deus deu prosperidade para 3 milhões de pessoas. Eu creio que em um dia Deus pode mudar a história da minha nação. Porque está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Está escrito que Deus mandou avivamento na política. Está escrito, está escrito, está escrito. Está escrito que Deus levantou mulheres. Está escrito, está escrito. Está escrito que Deus levantou criança. Está escrito, está escrito, está escrito. Está escrito que Deus levantou homens de Deus. Está escrito, está escrito. Está escrito que Deus visita o seu povo. Está escrito, está escrito que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali vou estar. Por mais que você fique angustiado, está escrito. E se está escrito, Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Está escrito, está escrito, está escrito. Eu vim dizer que está escrito. E o que está escrito é o que Deus espera para a tua vida, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora mandara sori carabasori anda. Ele mandara sori calamandara sori. Quem pode adorar? Oh, eu sinto algo poderoso aqui nessa manhã. Levante a mão e adore ao nome de Jesus. Quem pode levantar a mão da glória ao nome do Senhor nessa manhã? Oh, quem pode dar glória ao nome do Senhor? Eu vou deixar 30 segundos para você adorar ao nome do Senhor Jesus com glória a Deus em línguas estranhas nessa manhã. Porque há testemunho de vida aqui nessa manhã. Há testemunho de paz aqui nessa manhã. Levante a mão e adore ao nome do Senhor Jesus Cristo. Você que está me assistindo, Deus está dizendo: o testemunho é o espírito da profecia. O testemunho é o espírito da profecia. A cura de Deus para a tua casa. A salvação de Deus para a tua família. A operação de Deus para o teu ministério. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Está escrito que nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Oh, está escrito, está escrito, está escrito. E se está escrito, o Espírito de Deus está vindo sobre nós nessa manhã, porque está escrito. E se está escrito, é espírito de profecia. Ora mandere calabai. Quem pode adorar ao nome do Senhor Jesus? Ora mandaras. Vou deixar você 30 segundos adorando o nome do Senhor Jesus. Não adore agora por aquilo que está acontecendo. Adore pela realidade espiritual. Tem a realidade natural, mas o testemunho te apresenta uma realidade espiritual da nova criatura. Que Deus está aqui, está ouvindo a tua adoração. Por mais que você esteja sofrendo aqui nessa manhã, adore por causa da realidade espiritual que o testemunho está trazendo para a tua vida. Está escrito, 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 está escrito.
Está escrito que perto da meia-noite Paulo e Silas cantavam, oravam, cantavam, cantavam, oravam, oravam, cantavam, cantavam e oravam. E houve um terremoto, Deus mandou um terremoto e libertou Paulo e Silas. Se está escrito, eu vou cantar aqui nessa manhã, porque Deus pode gerar um rompimento no mundo espiritual, porque está escrito, está escrito, está escrito. Enquanto nós adoramos, o milagre está acontecendo. Enquanto nós adoramos, Deus está operando. Enquanto nós estamos adorando, Deus está agindo. Enquanto estamos adorando, Deus pode curar o teu coração. Enquanto estamos adorando, Deus passeia no meio de nós. Enquanto estamos adorando, Deus está operando. Adore, igreja, porque o testemunho é fiel e verdadeiro. As palavras são fiéis e verdadeiras. É mentira do inimigo que o testemunho não é verdadeiro. O testemunho é verdadeiro, é testemunho de Jesus, e é o espírito profético. Em nome de Jesus eu profetizo: haverá cura na casa, salvação na casa, poder de Deus na casa, comunhão na casa, porque o mesmo Deus, o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele vai operar. Caramba. O mundo está dizendo que Deus não vai cuidar da tua família, mas há um testemunho na palavra de Deus que Deus cuidou de 3 milhões de pessoas no meio do deserto. Se está escrito que Deus cuidou de 3 milhões de pessoas no deserto, vai acontecer o que está escrito, vai acontecer o que está escrito, vai acontecer o que está escrito, porque é espírito de profecia. Você pode perguntar para mim assim: Gesiel, é fácil pregar seu testemunho, mas olha o que a gente está vivendo, Gesiel. Mas olha o contexto que Deus mandou a gente contar testemunho. Último versículo. Números 21. Números 21. Olha o que diz a Bíblia. Olha o testemunho de Jesus. Olha o contexto que Deus mandou contarmos testemunho. Lucas 21. Espírito de Deus. Lucas 21, versículo 10. Olha o contexto, Alisson. Esse é o contexto que a gente vai contar testemunho. Ordem de Jesus. Lucas 21, versículo 10. Diz assim, ó: então levantar-se-á nação contra nação. Olha o contexto. Reino contra reino. Verso 11. Vou ler aqui na minha versão, tá? Haverá grandes terremotos. Verso 11. Epidemias, fomes em vários lugares, coisas espantosas e grandes sinais vindo do céu. Antes, porém, dessas coisas, vocês serão presos e perseguidos. Eu sei que você pode dizer que a igreja no Brasil não é perseguida, mas é uma perseguição, sim. Uma perseguição ideológica, que é aos pouquinhos disfarçada de sabedoria. Temos que ser sábios, temos que se proteger, mas tem gente que aproveita disfarçada de sabedoria para tentar cercear a nossa fé. Perseguição. Vocês serão entregues às sinagogas, lançados nas prisões. No Canadá tem pastor sendo preso porque prega o evangelho. Versículo 13. Por que vai acontecer isso? Isso vos acontecerá para testemunho. Na minha versão diz assim, ó: isso acontecerá para que vocês deem testemunho. É fácil contar testemunho, Gesiel, enquanto Deus está operando. Porque você falou, não. A igreja primitiva contou testemunho quando crentes morriam também de epidemia. A carta aos Hebreus foi escrita quando
crentes eram presos, mas Deus não deixou de dar revelação. Não abaixe o padrão da tua fé, do teu testemunho, porque há terremoto, há epidemia. Veja, tomem, pois, a decisão, verso 14, de não se preocupar com o que você vai responder, porque eu darei palavras de sabedoria. Está escrito que no tempo de epidemia, de fome, vai descer um poder de sabedoria. Está escrito. E vocês serão entregues até pelos pais, irmãos, parentes. Todos vão odiar você por causa do meu nome. Aí versículo 19 diz assim, ó: e pela perseverança vocês ganharão a alma de vocês. O que é perseverança aqui? É não perder a fé nesse contexto e continuar dizendo: Ele faz, Ele faz, Ele faz, Ele faz. Gesiel, porque você continua acreditando? Porque na perseverança eu ganho. Na perseverança eu ganho. Na perseverança eu ganho. Eu vou continuar dizendo que ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei. 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 O inimigo vai dizer: veja, olha o contexto onde você está. Aconteceu isso para que eu seja testemunha. E eu encerro dando um conselho para você. Em Lucas 18 diz que uma mulher insistiu, orou, até que o juiz iníquo respondeu ela. Aí Cristo falou assim, ó: por acaso Deus não fará justiça, mesmo que pareça que esteja demorando? Aí o texto diz assim: quando Deus voltar, ou quando Cristo voltar, porventura achará fé na terra? Quando Cristo voltar, fica em pé. Porventura achará fé na terra? Se Cristo voltar hoje, Deus achará fé na terra? É nesse contexto que a fé tem que ser mantida, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Vou dar um conselho para você. Testemunho serve para você se conscientizar, porque tudo que nós se conscientizamos, nós replicamos. Vou dar um conselho para você, a partir de hoje então. Seja inteligente. Peça oração, compartilhe informação, vigie o máximo que você puder. Mas compartilhe coisa boa também. Compartilhe coisa boa também. Assim como você foi intenso para dizer que não sei quantas pessoas estão morrendo. Seja intenso para dizer que Deus curou alguém. Coloque testemunho no WhatsApp também. Eu não estou falando que você tem que ser alienado. Você é inteligente. Está acontecendo uma realidade mesmo. Cristo falou que vai ter aflição, vai ter epidemia. Mas o Senhor está dizendo: mas vai ter testemunho. Assim como você fica apavorado. E você coloca 20 histórias lá de que alguém morreu. Coloque uma história lá. Alguém foi salvo por Deus. Faça no Facebook uma plataforma de testemunho. Faça no Instagram uma plataforma de testemunho. Faça no WhatsApp uma plataforma de testemunho. Coloque testemunho lá para Deus começar a replicar. Porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Eu tenho